Olá, seja muito bem-vindo a este Clube Executivo, uma reunião para você, empresário ou empresária de sucesso. Nesta reunião, você vai ouvir dois assuntos muito importantes para o crescimento da sua empresa. O primeiro assunto é a área técnica. O Bispo Silo Silva vai daqui a pouquinho falar sobre a área técnica para você pôr esse estudo técnico na área administrativa da sua empresa. E eu tenho a certeza que se você pôr em prática esses ensinamentos, a sua empresa nunca mais será a mesma. Na segunda parte, venho eu aqui ter com você para nós aprendermos um pouco da palavra de Deus. É verdade, é área espiritual, onde você, empresário e empresária, precisa mesmo dessa palavra, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, pode vir os ventos, as tempestades e a sua casa, a sua empresa nunca vai cair. Agora eu também quero pedir para que você fique conosco neste programa até o final, porque eu vou ter todo o gosto de orar pela sua empresa, pela sua casa, pela sua família no final deste programa. Agora, também quero indicar a você que está a passar aqui no rodapé um número de telefone onde você pode enviar o seu pedido de oração, onde você pode também enviar o seu testemunho. É verdade. Você que tem nos acompanhado neste Clube Executivo, eu tenho a certeza que Deus já fez grandes coisas na sua empresa. Então deixe também o seu testemunho através deste número que está a passar aí. Quero aconselhá-lo, você empresário ou empresária, acessar o nosso site www.igrejamana.com.br. À direita do vídeo, da tela do seu computador ou do seu telefone, você vai, à direita não, à esquerda, você vai ver um botão escrito Homens de Negócio. Acesse esse espaço, você vai ter acesso ali a vários vídeos, aulas muito práticas para que você possa então agregar tudo isso ao seu negócio. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua audiência e fique conosco aqui neste programa de Clube Executivo. Vamos agora ficar com um videoclipe, uma música e logo de seguida o Bispo Silos vai falar consigo. Em todo meu viver e tudo que eu fizer, se há algum louvor, esteja entregue a Deus, pra levar a arca. Deus me escolheu. Em todo meu viver e tudo que eu fizer, se há algum louvor, seja entregue a Deus, pra levar a arca. Deus me escolheu pra eternamente eu lhe servir. É pra Ele.
Olá a todos vocês que nos assistem hoje no programa de Clube Executivo. Estamos aqui juntos mais uma vez para conversarmos sobre temas técnicos, né? Esse programa de Clube Executivo, ele é direcionado para todas aquelas pessoas que já têm um negócio, que já têm uma empresa, mas também para aquelas pessoas que têm um sonho, né? Têm um desejo, têm um alvo de começar o seu próprio negócio. E ao longo das semanas, nós estamos aqui a ver alguns temas que podem te ajudar, não é? Seguramente vão te ajudar na administração do teu negócio. E hoje eu queria falar sobre um tema que são os 10 erros mais comuns na comunicação. Para algumas pessoas, se comunicar é simplesmente falar. Se eu falo, eu já me comunico. Mas a comunicação não é simplesmente o ato de falar, né? A comunicação é o ato de ser compreendido, digamos assim, né? Porque eu posso falar uma coisa e a pessoa que está me ouvindo entender outra. O orador, o emissor, aquele que está falando, pode ter uma intenção de transmitir uma certa mensagem, mas a comunicação não é intenção, não é a intenção da mensagem, mas sim aquilo que a pessoa que ouve, o ouvinte, o receptor, ele recebeu. Quando falamos em comunicação, existem alguns elementos, não é, que fazem parte desse processo de comunicação. Você que está desse lado é um empresário, não é, e quer vender um produto. Então, quando se faz um produto, você quer comunicar aquele produto com o seu cliente. E esse tema é para dizer que aquilo que você pensa, né, aquilo que você projeta, aquilo que você idealiza, não necessariamente é a informação que vai chegar ao teu cliente. É preciso estabelecer alguns passos para que aquilo que está na sua, não é aquilo que você projetou, aquilo que você idealizou, que você concebeu, seja a informação que chega ao cliente, ao teu público. Isso vale para uma série de coisas, não é? Para uma publicidade, quando você vai fazer uma propaganda, quando se trata da embalagem, do rótulo, como você quer se comunicar. Então, na comunicação existem alguns elementos, nós poderíamos classificar assim, de maneira simples, não é? Eu tenho um emissor, que é aquela pessoa que fala. Depois ele se comunica através de uma mensagem, né? Essa mensagem, que é o que vai ser dito, ela é transmitida através de um código. Esse código, nós poderíamos dizer que é a forma como essa mensagem ela é transmitida. Esse código pode ser escrito, esse código pode ser oral, não é? Pode ser via verbal, esse código pode se usar de comunicação interna, linguagem interna. E também existe o receptor, o ouvinte, é aquela pessoa que vai receber a mensagem. Para que aquilo que o emissor deseja falar seja exatamente aquilo que o receptor, não é, ouve, entende, é preciso que o canal, que o código sejam pensados na pessoa. Isso pode ser pensado, imagina, com um humorista, né? O humorista vai lá contar uma piada e tem lá, imagina que um humorista, sei lá, brasileiro, vem lá para Portugal, sei lá, vai para Portugal e quer contar uma piada em Portugal. Então, ele pode contar uma piada com base em cantores brasileiros, em artistas brasileiros, né? Que dentro do Brasil, dentro daquele contexto brasileiro, aquele ator, aquele artista é conhecido. Então, aquela piada vai ser muito engraçada. Toda a gente vai rir, porque aquilo está tudo dentro daquele contexto. Mas se aquela mesma pessoa, aquele emissor, for contar aquela mesma piada, quem sabe em Portugal, olha, que é o mesmo idioma, é a mesma língua. Mas como o contexto muda bastante, aquele humorista pode contar aquela piada e as pessoas ficarem assim, bem, por quê? Por que isso não é engraçado? Porque o emissor, né, desprezou algo muito importante na comunicação, que é o contexto. Uma piada, para ela ser engraçada, né, que o objetivo da piada é ser engraçada, é preciso haver o mesmo contexto, para que surta o efeito, né? Então, isso é bastante importante. Então, hoje eu queria falar sobre alguns erros, né, que prejudicam a comunicação. Em que sentido, né? Em que prejudicam aquilo que o emissor tinha a intenção de emitir, de comunicar, não chega ao receptor, ao ouvinte, a pessoa que vai ouvir. Um dos primeiros erros, não é erro de ortografia, né? Então, estamos aqui a falar da comunicação escrita. Então, dependendo do posto que você ocupa na empresa, já um determinado
pressuposto, né? Que você sabe escrever bem, sabe falar bem. E quando você manda lá um e-mail escrito, né? E pronto, não há a troca do S pelo Z, C cedilhas, pontos, vírgulas, né? Quem recebe, ao ler o e-mail, né, pode fazer um julgamento. E, se essa pessoa não sabe nem português, será que ela sabe de finanças? Se ela não sabe nem escrever, será que ela sabe mesmo tratar sei lá, você que ser um médico, não sei, é um gestor, não é? Então, é claro que a escrita não é o mais importante do seu negócio, né? Mas erros de ortografia, né, podem levar a questionamentos da parte de quem está recebendo a sua credibilidade, né? Será que a pessoa sabe? Será que a pessoa não sabe? E às vezes é aquela coisa, quem sabe, o emissor, você que está falando, para você a ortografia não é importante, mas para a pessoa que está do outro lado, aí vem aquela questão, comunicação. Para você que fala, pode não ser tão importante, foi só uma vírgula, foi só um ponto, mas para quem está recebendo, aquilo pode ser muito importante, né? Os livros, né, sobre comunicação dizem uma frase muito conhecida, que diz assim, né, que todo produtor pressupõe um leitor, né? Então, quando eu vou produzir um texto, quando eu vou escrever, eu tenho que pensar na pessoa que está ouvindo, na pessoa que está lendo aquilo que eu vou comunicar. Um segundo erro, né, é falta de sensibilidade, poderíamos dizer assim, né? É dar notícias ruins por e-mail. Na comunicação, né, não existe apenas a comunicação verbal. Eu agora estou aqui falando com vocês, mas eu estou movimentando os meus braços, eu tenho uma comunicação corporal, não é? A minha fala, o meu tom de voz comunica, o meu rosto, as expressões que eu faço comunicam. Então, quando é preciso, você que é um gestor, quem sabe você é um gestor de RH, quem sabe você precisa demitir alguém, é claro que você pode notificar a pessoa ou demiti-la por e-mail, né? Olha, você a partir de agora não faz parte da empresa, agradecemos, tal. Mas as palavras, elas são as palavras. E é muito difícil, né, conseguir transmitir assim sentimentos com as palavras. É claro que é possível, mas nem toda a gente tem habilidade para conseguir fazer isso. E quando a gente consegue transmitir notícias ruins pessoalmente, nós agregamos outros tipos de comunicação, outros fatores que ajudam, como a fala, a entonação, a expressão. Isso ajuda bastante. E quando a gente precisa transmitir uma notícia ruim para a nossa equipe, é preferível não usar meios escritos, porque a gente restringe apenas a palavra, não é? E claro que há pessoas que conseguem transmitir sentimento com as palavras e contexto, mas nem toda a gente consegue, né? Nem todas as pessoas conseguem. Então é preferível ser uma conversa presencial, verbal, né? O terceiro ponto, evitar conversas difíceis. Há pessoas que não gostam, elas não pedem feedback negativo, fiz, está feito. E se você não conseguir pedir feedback, né, mesmo que seja negativo, quem está em liderança vai ter uma tendência de repetir sempre o mesmo erro, né? E tem até aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você que está em posição de liderança, você é um gestor, um diretor, né, está na posição de tomar decisões e por desconhecimento, não sabe que aquilo ofende ou machuca as pessoas, está sempre a pisar na mesma tecla, mesmo apertar, sempre a bater ali, vai chegar uma hora que você vai partir o seu time, vai partir a sua equipe e você pode pensar, mas não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria dizer. Pronto, voltamos ao mesmo ponto. Comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que chega no outro, aquilo que chega no meu ouvinte, né? O terceiro erro da comunicação é reagindo ou não respondendo, né? Também fala aqui sobre a emoção. Há pessoas que às vezes quando estão chateadas, elas, né, gritam e falam mais alto, né? Aquelas pessoas que têm um temperamento mais colérico, mais sanguíneo, né? Então gritam e se emocionam e colocam toda aquela emoção na fala. E às vezes aquilo passa um pouco do ponto, né? Claro que nós temos uma tendência humana de colocar emoção na fala, isso não é ruim, se for usado com medida, mas por vezes há pessoas que têm o comportamento, o temperamento muito colérico, muito sanguíneo, gritam e passam do ponto, né? Então é preciso ter medidas na fala. O sexto erro, não é não se preparar corretamente. Então, imagine que você foi chamado pelo seu chefe para emitir um relatório. Imagine que você está, sei lá, no processo licitatório, né? Vai concorrer a uma licitação, sei lá, algo entre empresas maiores,
e você leva lá o seu relatório, né? Um erro grave é não ter esse relatório revisado, porque aquele relatório é a sua imagem, é aquilo que os outros vão entender que você é. Um relatório bem feito transmite uma imagem, comunica uma imagem que a sua empresa é séria, é responsável e que sabe o que está falando. Um relatório feito às pressas, não revisado, com números não confiáveis, com dados não revisados, coloca em risco a sua credibilidade, né? Então, por mais que você tenha feito um esforço, tenha feito tudo certo, se o documento final que chega ao teu cliente, né? Se o documento chega à pessoa que você vai se apresentar, pode aí denegrir um pouco a tua imagem. O sétimo erro é fazer uma abordagem que chamamos de tamanho único, né? Então, assim, tamanho único, serve para todos, é falar do mesmo jeito para todo mundo, ter o mesmo comportamento, tipo ter uma forma, ter um quadrado. O mundo hoje é muito flexível, as pessoas hoje, a sociedade hoje é muito flexível, né? Então, as pessoas não estão habituadas a ter tudo assim, padrão assim, e nunca mais muda, né? Se a pessoa vai comer um sanduíche lá num fast food, não existe aquele sanduíche pronto que ninguém mexe. Não, você pode tirar o alface, coloca o alface, tirar o picles, coloca o picles, ou seja, você mexe, você ajusta. Então as pessoas hoje elas estão, né, na cabeça da sociedade, né, num pensamento que é a flexibilidade. Então, se você quer mandar o mesmo e-mail para todo mundo, né, falar com toda a gente, vai cair em erros graves, porque as pessoas, como explicar, né? Aquilo que a pessoa vai entender vai depender da própria pessoa, do tipo de pessoa, vai depender da idade, vai depender do sexo, vai depender da experiência, vai depender também do desenvolvimento, não é, do intelectual, da formação intelectual, não é? Uma pessoa que tem formação intelectual mais elevada, que teve oportunidade de estudar mais, ela percebe aquele e-mail, aquela instrução de uma maneira. Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar vai receber aquela mesma coisa e vai entender de outra maneira. Não é? Quem sabe os mais jovens recebem, faça isso. Os mais jovens, pronto, são mais abertos, pronto, não tem muita experiência, ouvem e já fazem. Os mais velhos mandaram o e-mail daquele mesmo jeito, quem é você? Eu estou aqui há 20 anos, eu estou aqui há 30 anos, quem é você para mandar em mim? Não é? Eu sempre fiz assim. Então, não quer dizer que as pessoas não queiram fazer. Não quer dizer que o seu time não queira colaborar com você. Mas você que está em liderança, você que é um gestor, que é um empresário, que está na posição de chefia, né? Tem que parar e pensar assim, o que é que eu quero que a pessoa entenda? Né? O que é que eu quero que a pessoa entenda? E a segunda pergunta, com quem é que eu estou falando? Né? Porque com quem eu estou falando vai definir a forma com que eu falo, com que eu me comunico. Oitavo erro, né? É manter a mente aberta, não manter a mente aberta quando se trata de pessoas novas, né? Que eu estava falando há pouco, as diferenças culturais, né? A gente está aqui no Brasil, o Brasil é um país continental. Já parou para pensar quantos milhões de pessoas temos aqui no Brasil? Já parou para pensar a diferença do Nordeste para o Sul, não é? Lá no Nordeste tivemos aí uma colonização dos portugueses, tivemos ali muitos africanos. Na região Sul já tivemos a colonização mais alemã, mais europeia, né? Alemanha, Itália. Ou seja, os pais desses lugares são completamente diferentes, portanto, os filhos são diferentes. Então, se eu não respeitar isso, eu corro o risco, né, de não entender os valores que as pessoas têm. E se eu não compreendo os valores, a minha comunicação não vai ser entendida da forma que eu gostaria. Eu vou falar a mesma coisa para todo mundo, mas depois as pessoas não vão reagir da maneira que eu gostava que elas reagissem, porque elas têm culturas diferentes, né? O erro nono, que também é bastante grave, é assumir que a mensagem foi compreendida, não é? Uma coisa sou eu falar, outra coisa é aquilo que a pessoa ouve, aquilo que a pessoa entende. Então, isso é importante pedir feedback, olha, vocês entenderam, compreenderam, né? Isso é bastante importante. E para terminar, esse tema aqui, ele é bastante longo, né? Dá para responder muita coisa, mas o tempo que nós temos aqui nesse programa é bastante curto, não dá assim para desenvolver muito, são apenas alguns pontos principais. O objetivo, né, desse programa, desse clube executivo, dessa parte técnica, é aguçar a tua curiosidade, né, para esses pontos, para esses temas, para que você depois também possa ir na net, possa ir em livros e continuar a estudar e aprender, porque vão te ajudar bastante no teu negócio, né? E para terminar mesmo assim essa parte de hoje, eu queria falar sobre o 10º erro, que é violar acidentalmente a privacidade dos colaboradores, dos outros, das pessoas que trabalham com você.
Então a gente tem que ter sempre um limite, não é? Até onde eu posso ir. Eu sei que o brasileiro é muito chegado, gosta de pegar, gosta de tocar, gosta de... Pronto, né? Aquela coisa. Mas nem todo mundo é igual a você, nem todo mundo é igual a mim. E quando nós falamos, nos comunicamos, muitas vezes partimos do pressuposto que todas as pessoas são iguais a mim, que todas as pessoas são iguais ao orador, ao emissor, a quem está falando. Então, como eu falo assim, como eu penso assim, ele também vai entender assim. Mas na prática não é assim. Deus fez todas as pessoas diferentes, não é? E cada pessoa tem um limite, pode ir até aqui, não pode passar dali. E é importante, quando a gente está falando, ter essa sensibilidade. Quando a gente tem uma comunicação escrita, é mais difícil perceber até onde a gente vai. Mas à medida que a gente tem uma conversa não é verbal, é mais fácil a gente perceber, presencial também. Então depende da tua empresa, a fornecedores, a clientes, que você se comunica apenas por via escrita, por via e-mail, não é? Outros já conseguem falar presencialmente. Mas de qualquer forma, tente estabelecer um limite, para não parecer assim, muito invasivo, intrusivo, né? Tente se colocar lá no teu lugar, para que o canal não seja quebrado. O canal é entre o emissor e o receptor, né? Entre quem fala e quem ouve. O caminho tem que estar sempre aberto para que haja uma boa comunicação. Então, eu queria terminar essa parte técnica de hoje por aqui. Espero ter contribuído aí para o teu desenvolvimento, não é? Quero convidar você a continuar aqui ligado no Clube Executivo, que agora o Bispo Álvaro vai entrar e vai trazer uma mensagem espiritual. Porque mais do que comunicar, você precisa da unção de Deus, você precisa do poder do alto. Esses conhecimentos são muito importantes, né? Mas vai ser Deus que vai fazer a diferença na tua vida e na tua empresa. Então, terminamos por aqui e nos encontramos no próximo Clube Executivo. Um grande abraço e tchau, tchau. E fica aí que vem agora a palavra espiritual do programa de hoje. Passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Tenho um futuro todo pela frente, só depende da semente plantada. No presente deletei todos os fracassos do passado. Prossigo para um alvo que por mim foi traçado. O poder criativo de Deus habita no meu ser. Pra onde eu olhar é isso que eu vou ter. Todos os meus sonhos jamais vão perecer. Com Deus, algo de bom vai acontecer. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Do coração rasguei, as imagens erradas me libertei. De toda a gangrena que me amarrava, consumiu esperança, alegria, fé. Das cinzas renasci, hoje o guerreiro está de pé. Do meu coração pintei as imagens corretas da minha boca, só saem as palavras certas. O meu futuro ainda está em branco. Declaro vida a todos os meus sonhos. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Eu não vou deixar o passado roubar tudo aquilo que Deus tem reservado pra mim. Há tempo pra nascer, tempo pra morrer, há tempo pra plantar, tempo pra colher. Este é o tempo de escrever uma nova história. Esse é o tempo de conquistar minhas vitórias. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado a minha mente deletou. Eu já decidi, Deus nos dá nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever.
escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá-nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. O que passou, passou, nova criatura sou. Os fracassos do passado, a minha mente deletou. Deus já decidiu, Deus nos dá-nos a escolher. O meu futuro eu vou escrever. Então, estamos aqui de volta com o Clube Executivo. Quero agradecer ao Bispo Silos pela palavra técnica. Aprendemos sobre os erros comuns, não é? Que não pode acontecer, que pode levar a sua empresa a ter grandes problemas na área administrativa, na área de gestão. Mas agora eu quero trazer para você uma palavra de sucesso, porque é uma palavra de Deus. Antes disso, envie o seu pedido de oração através do número que está a passar em rodapé, também o seu testemunho. Mais uma vez eu exorto você a entrar no nosso site www.igrejamana.com.br e acessar ali à sua esquerda do vídeo um botão escrito Homens de Negócio, onde você vai ter acesso a vários ensinamentos, vários vídeos, para que você possa agregar então conhecimentos, não é? E pôr em prática, é claro, na sua empresa, nos seus negócios. Este programa é um programa dedicado a você, empresário ou empresária, que queira crescer, que queira vencer. E eu tenho a certeza que se você estiver conectado, focado e prestar bem atenção no que Deus vai te ensinar agora, você vai crescer com certeza. Porque Deus quer, Deus pode, mas Deus só consegue fazer algo na sua vida, na sua empresa, se você então decidir pôr em prática a palavra de Deus. Então, neste programa, nós vamos aprender sobre a área espiritual do dinheiro. É verdade, nós vamos falar sobre dinheiro. E todas as vezes que nós falamos de dinheiro, é algo muito delicado. Para você, empresário ou empresária, eu sei que para você falar de dinheiro é delicado. Por vezes tem que contratar um funcionário ou despedir um funcionário. Isso tudo gera um desconforto, porque vamos falar sempre de dinheiro, não é? Um funcionário quando vai chegar até você para pedir aumento, ou seja, é sempre uma área muito delicada de se falar. E por isso é que nós vamos aprender que dinheiro é muito espiritual. A própria Bíblia diz que dinheiro é espiritual. Eu preparei alguns versículos bíblicos para este programa e eu quero que você tome nota. Tome nota desses versículos para que você possa estudar. Então hoje nós vamos aprender que o dinheiro é muito espiritual e qual é a vontade de Deus em relação à área financeira para a sua empresa, para a sua vida. Também vamos falar algo a respeito de dízimos. É verdade. Dízimo é algo que Deus instituiu, não é algo que a igreja instituiu, não é algo que eu instituí, mas sim é algo que Deus instituiu para abrir as janelas dos céus e abençoar você que é empresário ou empresária, mas também repreender o devorador, repreender aqueles problemas que volta e não volta aparecem para consumir o quê? O seu dinheiro, para consumir o quê? As suas reservas financeiras. Então, você que está aí deste lado, eu quero ler agora no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 23, uma passagem que Jesus estava dizendo aos discípulos assim. Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras e Jesus percebeu que naquele momento os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo falar, porque ele vinha de uma história em que um jovem chegou até ele, queria herdar a vida eterna, e Jesus viu que ele amava muito a riqueza, que ele amava muito o dinheiro, e Jesus disse para ele se desprender desse amor e amar somente a Deus. E esse jovem ficou muito triste e foi embora e não quis saber dos conselhos de Jesus. Então, no versículo 24 de Marcos, no capítulo 10, diz assim: e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é
para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ou seja, o que nós vemos aqui é que Jesus estava a dizer que o problema não é o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema não é você desejar ser rico. O problema não é você desejar expandir a sua empresa, ter mais dinheiro para poder fazer investimentos. O problema que Deus coloca na sua vida empresário, para que você pare para pensar, é que quando você levanta o dinheiro como seu dono, quando você levanta o dinheiro e para pensar que sem dinheiro você não vive, que sem dinheiro a sua empresa não cresce. O problema é que quando você coloca o dinheiro acima de Deus, você começa a amar o dinheiro. Há empresários e empresárias que até amam mais o dinheiro do que a sua própria empresa. Eu vou te dar exemplos. Há empresários e empresárias que até têm dinheiro em caixa, têm até dinheiro de reserva, e vê que precisa de fazer certos investimentos na sua empresa, mas eles não investem, porque têm medo de ficar sem dinheiro. Eles não conseguem perceber que através de um investimento vem o lucro. E é isso que Deus quer te ensinar nesse programa de Clube Executivo. É que através do seu dinheiro, que daqui a pouco nós vamos ver em Marcos 4:26, que Deus chama o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de toda a gente, como semente. E se você entender que o dinheiro é para ser feito investimento, para investir, você vai ter sempre lucro. Se você entender que o seu dinheiro é uma semente, que ao semear esta semente, você sempre vai colher de volta, mas nunca colhe aquilo que você plantou, mas sim muito mais, então você será um empresário de sucesso. Você vai mudar a sua empresa para melhor. Porque você pode estar aqui neste dia, neste clube executivo, com um grande problema financeiro. Eu não sei hoje qual é a sua situação, a situação da sua empresa. Por vezes você está bem, mas por vezes você está cheio de problemas, cheio de dívidas, com créditos por pagar no banco. Agora, passar essa crise toda depois do Covid-19, você está totalmente envolvido em situações financeiras. Eu quero dizer para você que está aqui neste programa, você é empresário e empresária, se você olhar para o seu dinheiro como uma ferramenta de investimento e passar a investir, você vai fazer as coisas acontecerem e mudarem para melhor na sua empresa. O que Deus diz sobre o dinheiro? Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito lá em 1 de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. É verdade. Quando uma pessoa ama o dinheiro, ela esquece as prioridades verdadeiras que ela precisa de ter. Uma pessoa que ama mais o dinheiro, ela esquece da família. Agora mesmo eu disse, um empresário que ama mais o dinheiro vai esquecer da sua empresa, vai esquecer de fazer investimentos, vai esquecer que tem que contratar funcionários, tudo para ele é gasto, tudo para ele é gasto. Ele deixa de ver na perspectiva de investimento e passa a ver na perspectiva errada, na perspectiva de gasto. Ou seja, ele já começa a ver gasto, ele já começa a ver problemas e com certeza situações ruins irão aparecer. Porque a forma que você reage, as suas atitudes, é que trarão os resultados da sua empresa. Então, Deus está a dizer aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Há pessoas que não têm dinheiro mesmo, mas ao mesmo tempo fica tão obcecada para ter, que acaba não tendo sabedoria para adquirir. Acaba não tendo sabedoria para conquistar o dinheiro, para fazer negócio, para fazer a sua empresa sair do vermelho. E agora, qual é a vontade de Deus? Se você está neste programa, está a passar por momentos difíceis na empresa e está me ouvindo a falar de Deus, que Deus prospera, que Deus está a dizer que se você não amar o dinheiro e sim amar Deus e passar a investir, as coisas vão mudar. Vamos olhar agora, então, para o lado espiritual, qual é a vontade de Deus para a sua empresa? Deus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, que é o ladrão, ou seja, é o inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo verdadeiro é o diabo. É ele que vem para roubar, matar e destruir. Mas logo também em João 10, 10, diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então aqui eu já respondo essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para a sua empresa? Qual é a vontade de Deus para os seus negócios?
Será que Deus tem vontade de fazer você prosperar? Você multiplicar a sua empresa? Será que Deus tem vontade de fazer você ter mais funcionários? Você expandir em outra região? Claro que sim. Deus tem essa vontade? Deus tem esse desejo. Inclusive, ele diz na Bíblia que o desejo dele é que você tenha vida e vida em abundância. Mas por que às vezes Deus não consegue? Deus não consegue porque você precisa de fazer a sua parte. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 diz: se tão somente você der ouvidos à voz de Deus e ter cuidado de fazer tudo conforme Deus diz, então você será abençoado ao entrar, será abençoado ao sair. Todas as bênçãos virão sobre ti, ou seja, virão sobre a sua empresa e alcançarão a sua empresa. Você que tem o desejo de prosperar, você que tem o desejo de ser abençoado, qual é o segredo? É confiar em Deus, é obedecer à palavra de Deus. Se você tão somente obedecer à palavra de Deus e pôr em prática o que Deus te diz para fazer, a resposta sempre vem de Deus na positiva. A resposta de Deus vem que Ele vem para te dar vida e vida em abundância. Uma das coisas muito importantes para a vida do empresário, para a vida de todo cristão, é honrar a Deus. Honrar a Deus é muito importante. E Deus instituiu os dízimos. É verdade. Não vem do homem, não vem da igreja, não vem de mim, vem de Deus. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, eu vou abrir a Bíblia para que você possa me acompanhar e você que está aí desse lado também pode abrir a Bíblia. No capítulo 3, no versículo 7, vamos ver aqui que o povo de Deus, e eu acredito que no meio desse povo de Deus, havia também empresários ou empresárias. E Deus apareceu através do profeta Malaquias e deu um recado, porque o povo estava mesmo mal. O povo estava a passar por grandes problemas financeiros, grandes ataques. Se eu disse para você que eu acredito que havia empresários no meio desse povo, eu também acredito que havia empresários indo à falência, com problemas no banco. E o profeta aparece e diz assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Ou seja, lá em Deuteronômio 28, Deus aparece e diz: ouça Deus, coloque Deus em prática na sua vida, obedeça a palavra de Deus. E o povo ouviu. Sim, amém, glória a Deus. Ó, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E logo no Velho Testamento aparece outro profeta e diz: olha, lembra daqueles ensinamentos que era para você ouvir e praticar? Então, desde os dias dos vossos pais, vocês desviaram dessas leis, vocês desviaram desses mandamentos. E o profeta diz: mas eu estou aqui, como eu hoje estou aqui, a falar para você a palavra de Deus. O que Deus diz para nós todos os dias? Porque a misericórdia dele se renova a cada dia. E se a misericórdia se renova, a palavra dele é viva. Então hoje Deus está a falar para você assim: tornai vós para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se você acredita em Deus, se você anda com Deus, está a passar por momentos difíceis, é porque algo Deus mandou você fazer que você não fez. E Deus está a dizer para você hoje, empresário, empresária, tornem-se para mim, voltem-se para mim, voltem a fazer a minha lei, voltem a fazer a minha palavra. E de repente, aquele pessoal que estava ali, deu uma de desentendido e diz: mas nós, o que havemos de te tornar? Ou seja, o que havemos de mudar? E o profeta Malaquias diz no versículo 8, e o povo continua: roubará o homem a Deus? E o profeta diz: todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos. E o profeta foi bem sucinto, foi bem direto: vocês estão a roubar nos dízimos e nas ofertas alçadas. E o profeta diz: sabe, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. O que estava acontecendo naquele momento? Estava acontecendo que Deus instituiu uma lei e o povo não estava obedecendo a lei. Hoje você que está aqui a viver no Brasil, você tem uma lei para cumprir.
Você tem o trânsito, a lei do trânsito, a lei, a lei fiscal e a lei de cada estado, a lei do governo. E se você não obedecer às leis, você será penalizado por isso, não é verdade? Você que é um empresário ou empresária, tem leis, regras que precisam de ser cumpridas para que a sua empresa continue a ser uma empresa aberta, a funcionar e a fazer negócio. Se você não executar a lei de acordo com a lei, você vai ser penalizado e automaticamente você corre o risco até de fechar as portas da empresa. Então, Deus também está a dizer, se você não pôr a lei de Deus em funcionamento, aquilo que Deus tem para a sua empresa, jamais Deus conseguirá fazer. Então, qual é a solução? Deus também aparece com a solução. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa de Deus. Você que é empresário tem uma chamada de Deus? Você que é um empresário, Deus te levantou como empresário para que Deus pudesse e pode colocar grandes quantias de dinheiro nas suas mãos. Para quê? Para trazer mantimento para a casa de Deus. O que é mantimento? É mais equipamentos, é mais canal de televisão, rádio, internet, é mais dinheiro para que a igreja possa ter mais missionários para continuarmos a pregar o evangelho, obras para abrirmos mais igrejas. Ou seja, você que é empresário tem uma missão. Deus tem uma missão de te fazer rico e você tem uma missão de semear na obra de Deus, investir na obra de Deus. E porque você vai honrar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas alçadas, olha o que Deus continua a dizer no versículo 10. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que dela advém a maior abastança. E depois Deus diz no versículo 11, você pode continuar a ler aí no seu escritório, na sua empresa ou na sua casa, que por causa da sua atitude, por causa da atitude do empresário, honrar a Deus com os seus dízimos, Deus repreende o devorador. Sabe esses problemas? Esses problemas podem acabar. Se você honrar a Deus, se você pôr Deus em primeiro lugar, se você for um canal de bênção para trazer riquezas financeiras para a obra de Deus. É isso que Deus está a dizer. Se você entender que dinheiro é espiritual e que dinheiro é uma ferramenta de investimento, você, quando aparecer a oportunidade de honrar a Deus com os seus dízimos, você jamais vai falhar com Deus. Porque você vai ver, conseguir enxergar que honrar a Deus com seus dízimos é um investimento na área financeira para que Deus possa abrir as janelas dos céus e abençoar a sua empresa. E fazer dívidas secarem pela raiz. E fazer oportunidades de negócios aparecer, e fazer a sua empresa expandir, o seu negócio multiplicar, você ter mais funcionário. Você precisa de mudar o chip da sua cabeça. Muda o chip. Ande pelo lado espiritual. Nós estamos a falar hoje que dinheiro é muito espiritual. E estamos a dizer que se você olhar para o seu dinheiro como uma semente, Marcos 4:26. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26. Toma nota desses versículos, estude na sua casa e você tenha a certeza que algo de bom vai acontecer para a sua empresa e para a sua vida. Marcos 4:26 diz assim: Jesus dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Ou seja, o seu dinheiro é uma semente que lançada na terra certa, que é a igreja, que é no evangelho, que é no reino de Deus, o que vai acontecer? E dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Ou seja, o seu papel é olhar para o seu dinheiro como uma ferramenta. O seu papel é investir no reino de Deus. O seu papel é honrar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas alçadas. E depois você descansa em Deus, você confia em Deus, você acredita que a palavra de Deus vai funcionar. E sabe qual é o resultado?
Versículo 29. E quando já o fruto se mostra, a sua colheita já está pronta, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ou seja, o seu papel é semear, o seu papel é confiar em Deus, o seu papel é levantar os braços de Deus, investir no Evangelho, investir na igreja sim, para que nós tenhamos mais equipamentos, mais missionários, mais igrejas. E isso são sementes financeiras que você colocando no lugar certo, que é na igreja, os seus dízimos, as suas ofertas, não se preocupa, a colheita é certa. Lucas 6,38, toma nota, depois você também pode ler mais sossegado na sua casa, diz que tudo que você semear, você vai colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meu amado, empresário de sucesso, empresária de sucesso, ouça o que eu estou a te dizer. Confia no Senhor. Sabe o que diz em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5? Confia no Senhor de todo o seu coração e não confia no seu próprio entendimento. Honre a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Dê sempre para Deus em primeiro lugar. Dízimo foi Deus que instituiu. E damos onde? Na igreja onde congregamos. Procure uma igreja mais próxima de você, da sua empresa, da sua casa, e vá ter com Deus, vá ter com o pastor, passe a honrar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, passe a andar com Deus, a ter os seus momentos com Deus, coloque Deus como seu sócio na sua empresa, e sabe, lá diz Malaquias 3,11, por causa de vós, Deus repreende o devorador. Quando eu honro a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas, eu fecho as portas ao ladrão. Eu impeço que o diabo roube as finanças da minha empresa. Eu quero agora orar por você e coloque a mão no peito. Eu vou ministrar a unção e o poder de Deus na sua empresa. Coloque a mão no peito e eu vou orar. Querido Pai Celestial, eu trago diante do teu trono todos esses homens e mulheres de negócio. Eu declaro a bênção de Deus, a unção de Deus sobre as empresas deles, os negócios deles. Dá-lhes a eles, Senhor, um espírito de sabedoria e de revelação. E eu declaro que tudo já está a mudar e mudar para melhor. Amém e amém. Então, eu me despeço por aqui e ficamos à sua espera para o próximo Clube Executivo. Tchau, tchau.